Na aula de hoje, vocês vão abrir a apostila na página 48, dando continuidade nas atividades da leitura 3. E hoje, após estudar vários tipos de texto, você é quem vai criar o seu texto. Vamos trabalhar produção escrita, escrevendo um texto de opinião. Que tal agora você produzir um texto registrando a sua opinião sobre o que gosta de fazer nas horas vagas? Ver televisão, navegar na internet, ler ou realizar uma outra atividade? Para isso, fique atento às orientações apresentadas a seguir. Aí aqui vai ter algumas dicas para você, tá? Justifique a sua opinião explicando a razão da sua preferência. Seu texto pode começar assim. Eu prefiro ver TV porque... E aí você continua. Ou pode começar da seguinte forma. Eu prefiro ler porque... E aí você continua. Também pode começar. Eu prefiro navegar na internet porque... Então você continua. Ou então pode começar assim. Eu prefiro jogar bola porque... Ou seja, você vai refletir o que mais você gosta de fazer nas horas vagas, ou seja, depois de terminar suas atividades, depois de ajudar a mamãe e o papai em casa, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Então você vai escrever um texto sobre isso no seu caderno de português, tá? E aí ele nos diz algumas regrinhas de como escrever esse texto. Ao produzir o texto, lembre-se de que é preciso justificar o seu modo de pensar. Por isso, apresentar argumentos é muito importante. Antes de começar, liste os argumentos que você vai utilizar. Veja alguns exemplos na página a seguir. E ali vem nos dizer que antes de escrever o texto, então, lá no seu caderno, coloca alguns tópicos. Ó, o exemplo ali. Eu prefiro ver TV porque me divirto sem suar e sem me cansar. Fico sabendo o que acontece pelo mundo sem sair de casa. Algumas dicas, tá? Eu prefiro ler porque dou asas à minha imaginação, sinto que o meu conhecimento é ampliado. Eu prefiro navegar pela internet porque posso comunicar com pessoas do mundo todo, conheço vários sites interessantes. Então, são algumas dicas de antes de você realizar o seu texto, você faz essas anotações. Você pensa aí, por exemplo, se você for colocar jogar bola, você vai lá e vai listar alguns tópicos. Porque eu posso ter contato com os meus amigos, porque eu posso aproveitar e fazer uma atividade física, ou porque eu posso conhecer pessoas novas. Você lista os tópicos para na hora de realizar o seu texto, a escrita, já vai estar mais fácil, porque você já sabe mais ou menos o que você vai escrever, tá bom? São algumas dicas. Mais uma dica aqui, ó. Eu prefiro jogar bola porque além de divertido é bom para o corpo. É uma oportunidade para encontrar os amigos, como eu falei para vocês aqui agora. Aí, assim que o seu texto ficar pronto, releia e verifique se ele precisa ser melhorado. Para isso, avalie se você empregou argumentos lógicos para justificar a sua opinião, ou seja, tem que ter relação, né? Se você vai colocar lá que você gosta de jogar bola porque você, por exemplo, porque é divertido. Sim, tem relação, porque realmente é divertido jogar bola. Aí você vai colocar, você não pode, por exemplo, colocar assim: eu prefiro jogar bola porque eu aprendo a escrever direito jogando bola. Isso não tem lógica, não tá certo isso. Jogar bola pode ser bom para muitas coisas, mas não é bom para aprender a escrever direito. Isso que quer dizer a questão lógica, né, de justificar ali a sua opinião sobre o assunto, tá? Seus argumentos estão bem claros, isto é, bem explicados, ou seja, quem lê o seu texto vai entender o que você está querendo dizer? Então, a hora que você for reler o seu texto, você observe se quem não conhece nada sobre o assunto vai entender sobre o que você está tentando dizer. A escrita das palavras está correta? E aí é a hora de você corrigir a sua ortografia, tá? Você mesmo vai fazer a sua correção a princípio. Verificar se está faltando vírgula, verificar se está faltando acentuação, verificar se não tem SS no lugar do C cedilha e tudo mais, tá?
Depois disso, você e os seus colegas, neste caso, você e sua família, podem marcar com o professor o momento para que todos os seus textos produzidos sejam lidos pela turma. Ou seja, aí na sua casa você pode ler para a sua família. Talvez à noite, a hora que todo mundo esteja reunido, você pode ler o seu texto para que a sua família também saiba aquilo que você gosta de fazer e para que você também possa praticar a leitura, tá bom? E só uma revisão das coisas que estudamos anteriormente. Você estudou o quê? Crônica argumentativa é um gênero de texto em que o autor defende uma opinião, um ponto de vista sobre um determinado tema ou assunto. Algumas palavras servem para evitar a repetição das palavras. Por exemplo, ele, o, lhe, etc. Um artigo de opinião deve expor e defender uma ideia. Oração é uma frase que possui verbo. Cartoon é um gênero que, por meio de desenhos humorísticos, pode apresentar fatos, ideias, críticas ou denúncias, levando o leitor à reflexão sobre a questão exposta. Sujeito é o termo da oração que indica o ser ou objeto do qual se fala. Predicado é o termo da oração que contém a informação sobre o sujeito com base no verbo. A enquete é uma pesquisa de opinião sobre determinado assunto. Então, aqui nós fazemos o fechamento aqui do capítulo 5 da nossa apostila, por isso retomamos esses assuntos. Mas para hoje é a produção escrita que eu espero de vocês. Um abraço.